Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e hoje temos 4 engenheiros civis aqui na mesa, hein? Ao meu lado, engenheiro civil Eduardo Santana. Tudo bom, Thiago? E aí, Edu? Chique. Pessoal, não se esqueça já de compartilhar esse vídeo, de dar like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para você estar sempre a par aí das notificações dos vídeos novos que saem. É isso aí. Temos também nosso novo parceiro, idealizador com a gente aqui do Verticalizando Sonhos. O canal tá crescendo, o projeto vai ficar cada dia melhor. Precisamos de ajuda, né, Edu? Com certeza. Também com vocês, o engenheiro civil Jonas Mingoia. Jonas, muito bom ter você aqui. Opa, obrigado, Thiago. Obrigado, Eduardo, pela recepção. Pessoal, tem um QR Code aqui também para vocês que querem acessar o grupo do nosso Telegram para receber aqui as notícias em primeira mão, tá bom? Só clicar aqui e já vai ser redirecionado, beleza? Tamo junto, vamos aqui um papo muito interessante aqui com o nosso amigo Davi Apó. Hoje vamos sugar o sangue dele aqui. É isso aí, cara. Hoje o assunto tá surpreendente. Muitas chuvas aí no começo do ano. O pessoal quase ficou louco com problemas aí. A gente tá em abril, parece que tá em janeiro ainda. Exato. Problemas de infiltração, de impermeabilização. Então hoje o papo é sobre impermeabilização e com os caras que entendem do assunto, né? Com a marca Viapol, hoje que é a pioneira aí do mercado no Brasil. Para isso estamos recebendo ele aqui, um grande amigo, um mestre nesse assunto. Ele é engenheiro civil também, gente. Representante comercial da Viapol há muitos anos e possui um grande conhecimento referente à impermeabilização. Com vocês, Carlos Xavier. Carlão. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem? Tudo Opa, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês, cara. Obrigado. Responsabilidade, pelo que você falou. Né? A gente se sente honrado aí para ter Obrigado, colocado obrigado. a gente na sua agenda aí, ter disponibilizado um tempo. Bacana. Carlão, como a gente sempre começa, antes de falar sobre impermeabilização, conta um pouco aí sobre sua história, sua trajetória, o que te levou a chegar até na Viapol e trabalhar com isso. Legal, legal. Ó, a história é bem, dá para resumir bem, né? Eu nasci em Araraquara, né? Legal. Mudei para Matão criança com os meus pais, né? 9 para 10 anos. Com 11, 12 anos comecei a trabalhar com meus pais também. Mas trabalhar com os pais é tranquilo, né? Sossegado. Com 18 para 19 eu me preparei para fazer um concurso público, né? Passei, me tornei funcionário público, fui bancário, né? Durante um período, coisa de menos de 2 anos. Não é comum, mas pedi demissão no cargo de funcionário público, né? O pessoal sempre dá o sangue para entrar numa delas. Entrar, né? E fui trabalhar com comércio, né? Fiquei aproximadamente 12 anos. Aí mudou o ramo de comércio, foi quando entrou o impermeabilizante, né, na minha vida. E entrou em 97, 98 o impermeabilizante, e a Viapol, ela começou em 90, né? Então ela era bem nova ainda, né? E aí juntou as duas coisas e a minha vontade de fazer graduação já existia, né? na engenharia civil. Mas não tinha curso diurno, não tinha curso noturno, só diurno. E eu não dava para fazer. Mesmo faculdade particular, faculdade pública, né? Não tinha. Mas em 98, aconteceu um caso interessante. O Logate Araraquara começou a oferecer o curso noturno. Eu fiquei sabendo, na época que não tinha smartphone ainda, demorava um pouco mais. Aí eu fiquei sabendo, já era abril, né? Falei, pô, legal, mas eu estava enferrujado, já fazia tempo que eu tinha terminado o ensino médio, né? Não tinha feito faculdade. Aí até fiz o cursinho, me preparei e tal. E em 99 comecei a graduação. Né? Então você entrou primeiro na Viapol, depois foi fazer a graduação? Primeiro na Viapol, logo na sequência, tipo assim, a vontade, só não entrei em 98 por causa disso que eu te falei. Mas aí, primeiro na Viapol, não como representante, como revendedor. Eu comprava da Viapol e revendia o produto, como comércio. Legal. Né? Mas era uma empresa que não era conhecida. Né? Você chegava, eu trabalho com o produto da Viapol. Via o quê? Então, tem uma história bacana a Viapol. E aí, até dezembro de 2004, porque o curso noturno era 6 anos na época, né? Hoje é 5, né? E com aulas aos sábados, inclusive, né? E todo mundo, quando eu falo assim, nossa, mas tem aula ao sábado, eu falo, cara, sábado era o dia mais gostoso dele. Te enche de saco. Não, porque eu desligava mesmo, né? Já tinha celular, não era smartphone, mas era celular, né? E, putz, era muito gostoso. Eu acordava para ir para a faculdade, né? Então, era muito legal. E em dezembro de 2004, me formei.
Aí 2005 e 2006, tipo assim, eram 2 caminhos, né? Vou partir para engenharia, vou continuar no comércio, vou tentar fazer as 2 coisas. Fiquei 2005 e 2006 foi assim. Participei ali da Associação dos Engenheiros de Matão, a diretoria na época do Vicente Malzone, tudo, que me convidou. Foi uma experiência muito legal, com vários engenheiros lá. Aí depois acabou vindo um terceiro caminho que eu não esperava, que a Viapol me convidou para ser representante comercial. Que existe uma diferença entre você ser representante e revendedor. Revendedor é comércio, você compra e revende. Você revende para outras lojas ou para consumidor final. E o representante não, ele representa a empresa, então eu vou em loja de tinta, loja de material de construção, e você vende o produto, a fábrica entrega, você trabalha dessa forma. E foi assim, cara. A Viapol era uma empresa que começou em 90, né? E deu certo assim o caminhar, né? Tanto eu como a Viapol acabou e até hoje. Então, de 2007, 2008, 2009 foi uma fase de transição de comércio para representação. E aí eu segui esse caminho de representante. Né? Legal. Foi isso aí. Show de bola. Bacana. O legal da Viapol, né, que é igual o Gillette, né, que coloca o nome no produto. Hoje existe o Via Plus, né? Ninguém fala polímeros... Argamassa polimétrica. Todo mundo fala Via Plus, independente da marca, fala Via Plus. É isso mesmo. Ô, Carlão, assim, a gente fez uma enquete recentemente, né, e falando sobre os assuntos, e, nossa, foi quase que unânime a questão de impermeabilização. Falando sobre isso, o que é a impermeabilização, com os termos técnicos aí, até da melhor forma possível o pessoal entender, e por que é tão importante? Então, é assim, é uma colocação legal, né? Eu tive recentemente na Associação dos Engenheiros de Votuporanga, né? E foi falado uma coisa parecida com isso também, né? Um questionamento parecido com isso. E assim, independente da religiosidade, tá? Das crenças e tudo mais, tem um livro que é um best-seller que todo mundo conhece, que é a Bíblia. A Bíblia. Certo. Beleza. E vocês já sabem da passagem da Bíblia que fala sobre a Arca de Noé. Sim. Todo mundo conhece. Sim. Né? Então, o que todo mundo conhece? Tem uma criança que você vai lá, o que é a história da Arca de Noé? Deus falou, você pode até não acreditar, né? Mas alguém, ou Deus falou, ou alguém escreveu. Né? Faça uma arca, porque vai cair um dilúvio durante 40 dias e 40 noites e vai morrer todo mundo. Então, todo mundo conhece essa história. Só que Deus é um cara caprichoso, né? Ele não falou para o Noé, faz uma arca e se vira. Não. Na verdade, a arca foi um projeto. Deus fez um projeto. Né? Você conhece a Bíblia? Você já leu? Então. Vocês conhecem? Sim, Vocês muito. Então. Isso aí é uma coisa bacana, porque Deus falou para ele a largura da arca, o comprimento da arca, a altura da arca, as divisões, compartimento, piso inferior, médio, superior, onde põe janela, o tipo da madeira que você tem que fazer a arca. E Deus falou para Noé, não com essas palavras, mas ele falou assim, não me economize na impermeabilização. Que vai ser água, hein? Você impermeabiliza por dentro e por fora. Então, na Bíblia está, betumarás por dentro e por fora. Bom, para quem não acredita, tudo bem, eu respeito. Mas alguém na época sabia que O betume resolvia. Desde Né? essa época, Então, historicamente, isso é importante para o ser humano. Todo mundo já ouviu falar num nome chamado Nabucodonosor. Nossa. Mas quem é? Ninguém sabe, mas eu aprendi na aula de história, é o rei da Babilônia, tem registro do uso de asfaltos no Jardim Suspenso da Babilônia. Cara, tem registros históricos bastante. Então, é importante. Por quê? Porque o ser humano quer ficar seco, né? Sim. A gente está seco aqui agora, né? Então, quem que não gosta de um banho de piscina? Quem não gosta de tomar uma chuva de vez em quando? Mas você acabou o banho de piscina, acabou... Pega a toalha. Você vai se enxugar. Né? E aí você vai dormir, você quer dormir numa cama seca, numa casa seca, numa parede seca. Então, isso é uma característica. Outra coisa é que se você está num ambiente com umidade, você não é um ambiente que você pode desenvolver algum tipo de problema respiratório, por exemplo, por causa de mofo, de fungo. Então, você quer ficar sadio.
né? Então tem esse lado também de você ter um lugar aconchegante, um lugar que não tem um cheiro desagradável, que não te dê problemas de saúde. Exato. E, por fim, você tem o problema de você proteger as suas estruturas, né? Então, a impermeabilização ela tá no nosso DNA. A gente impermeabiliza. E não é só construção civil, né? Tem gente que impermeabiliza sofá, tem um monte de tipo de impermeabilização, né? Então, eu acho assim, ela é muito importante por causa dessas coisas que parecem ser óbvias, mas o pessoal às vezes não se dá conta, né? Não, você resumiu perfeitamente aqui. Nunca vinculamos, né? Vinculando tudo. Por esse lado, mas foi excelente para exemplificar. Nunca ouvi trazer a impermeabilização de tão longe assim. É longe o negócio. É longe. Bem de longe. Ô, Carlão, fala pra gente, então, sei que existem muitos materiais que são utilizados aí na impermeabilização, né? Mas quais seriam aí os principais tipos, né, que a gente mais comuns aqui na nossa região, também de São Paulo, né? Em outras localidades também acredito mudar um pouco, mas que nem pra gente, quais são os principais tipos de produtos aí que a gente usa na impermeabilização de residência até prédio assim? Ô, Jonas, é assim, ó, essa sua pergunta ela pode ser feita dessa forma e você poderia vir para um outro lado, são dois caminhos, né? Quais os produtos que você mais usa na impermeabilização e também assim, quais as áreas das casas que requerem mais atenção na hora da impermeabilização. Então você vem e você acaba... cada um no seu tipo, né? Exato, mas você acaba convergindo no mesmo ponto, que são os produtos, né? Então, pegando um gancho na marca Viapol, você tem a família Via Plus, e eu falo família porque você falou do Via Plus Top, né? É muito conhecido, mas hoje não é só o Via Plus Top. 7.000. Tem o 7.000, tem Via Plus Reparo, que é um lançamento relativamente mais recente, o Via Plus Rápido, que é mais recente ainda, mas você tem uma família de produtos. Você tem também, e aí pegando as áreas, seria a fundação, né? Então, sim. Uma das principais para a gente também, né? Exato. E aí você tem a família de Viamanta, né? As mantas asfálticas da Viapol e fitas também, né? Certo. Que nessa época de chuva vendeu fita, nossa, muita fita, né? Que é uma manta asfáltica, só que mais fina, né? A fita você não derrete, você só cola. É isso. É autoadesiva, né? Autoadesiva, exatamente. E aí você tem tanto assim, a família Via Plus, a família Viamanta e fitas. Você tem a família Vedalage, que são as mantas líquidas, né? Tanto acrílica como asfáltica. Seria o Viabit? Não, o Viabit seria uma solução asfáltica, seria já na linha dos primers e pinturas asfálticas, né? Então você tem, em termos de asfalto, você tem as mantas, você tem as fitas, e você tem, por exemplo, as mantas líquidas. Uma manta líquida é asfáltica. Tá? E aí você tem outros produtos asfálticos que não seriam manta líquida, que seria, por exemplo, o Viabit e hoje o Viabit Aqua, que é uma emulsão. O pessoal fala assim, ó, base solvente e base água. Né? O Viabit é o base solvente, o Viabit Aqua é o base água. Entendi. Que, na verdade, os dois são a base de asfalto, né? Na verdade. Né? Esse para laje, eu acho que tem bastante gente com essa dúvida. Esse para laje, hoje a gente utiliza muito quando a gente faz uma laje impermeabilizada, a gente utilizar realmente a própria manta, aquela que é derretida. Sim. Essa solução que você falou para laje líquida, seria tão eficaz se a gente aplicasse ela como se fosse colocar realmente derreter a manta ou não? Não. Essa solução, ela serve como primer para você aplicar a manta. Você aplica o Viabit, por exemplo. Entendi. Então não haveria uma outra solução para isso? Seria realmente a manta? A manta líquida, porque assim, ó, a manta líquida, você tem o Vedalage preto de base asfáltica. É uma manta líquida. Certo. Beleza. Ela sim, você pode aplicar numa laje, dependendo da laje, dependendo da dimensão, né? Dependendo das dimensões da laje, você tem que... tudo vai na especificação, no projeto e na especificação. Dependendo da laje, a manta asfáltica que você acaba aplicando com maçarico é melhor. Entendi. Agora, as áreas, os produtos são esses, né? A família Via Plus, a família, que são as argamassas poliméricas, né? A família de mantas e fitas, as mantas líquidas e os primers, né? Esses são os produtos que mais vendem. Para que áreas? Para as fundações, sim, para as lajes expostas, piscinas, tudo que é reservatório de água.
telhado. Tem a família Fusiprotec, por exemplo, que é o impermeabilizante que o cara compra e ele fica vendo todo dia, né? Porque o ViaPlus o cara compra e cadê o cara? Não vê, né? Não estou vendo o ViaPlus aqui. Não vê. O Fusiprotec parede o cara fica vendo. O Fusiprotec Ido ele aplica numa telha, ele fica vendo. Ele não vê o Fusiprotec Ido, mas ele vê a telha, né? Então, são produtos de superfície que você usa como acabamento. Tá. Né? Entendeu? Então, eu acho que essas áreas... Tem um detalhe nessa questão de... A pergunta sendo feita do ponto de vista das áreas que requerem mais atenção, você tem na norma um termo assim, as fundações, né, as lajes expostas, telhado, parede que recebe chuva, tudo mais, externas, né? E você também tem uma denominação para áreas internas de áreas molhadas e áreas molháveis. Por exemplo, você pega, eu sempre brinco, né? Qual o lugar do Brasil que mais chove? Né? Aí o cara, é em Manaus. Não, é no banheiro. Né? O banheiro chove todo dia, né, cara? Não tem jeito, né? Então, o banheiro é uma área molhada. Porque você pega uma suíte, por exemplo, um casal que tem o costume de... Nós estamos numa região quente. Que tem o costume de tomar banho de manhã e à tarde, são 4 banhos por dia num banheiro só. Ele nunca seca. Ele nunca seca, é uma área molhada. Mas aí você tem lá um lavabo, por exemplo, que é muito pouco usado, tá, às vezes numa casa, ou você tem uma outra área, mas ela não é molhada, mas ela é molhável, de vez em quando você vai lá lavar. Então, essas áreas requerem atenção. Certo. Fundação, áreas molháveis e molhadas, lajes expostas, telhado, parede com batida de chuva. E aí você tem os produtos que acabam... Então, às vezes você chega numa loja, você vende mais o ViaPlus do que o Fusiprotec parede. Outra loja vende mais o Fusiprotec porque o foco da loja, né? Das áreas. Então, mais ou menos por aí. E tem um produto, só para a gente ir exemplificando isso daí, até fugindo um pouco da pauta, por exemplo, fundação. Tem um produto certo ou tem vários produtos que podem ser utilizados? Tem um melhor ou não? Você tem razão. Na verdade, tem vários produtos para você atingir o mesmo objetivo. Só para o pessoal ficar mais claro, assim, por exemplo, aqui na nossa região a gente usa ou ViaPlus ou ViaBit, né? O ViaPlus é o cinzinho, o ViaBit é o pretinho, ou a manta asfáltica. Isso. Né? Então, aqui, não só Matão, mas a região toda, é isso que você falou, é o que mais usa. Porque entra uma questão de custo-benefício mesmo, né? O cara faz a conta. O custo-benefício de você usar o ViaPlus, ele ainda é muito atrativo, porque é um produto que ele não tem o cara não vai desembolsar um valor tão alto. A manta asfáltica ainda tem um paradigma para ser quebrado, que é muito complicado de aplicar tal. Eu sempre falo para o pedreiro, assim, engenheiro, fala assim, tem coisa muito mais difícil em obra que você faz já do que aplicar manta asfáltica, né? Então, mas a manta asfáltica tem um valor agregado já um pouco maior. Só que é lógico, você tem uma robustez maior, você tem 3 milímetros de asfalto, por exemplo, com um estruturante no meio, e o ViaPlus você tem 1,5 milímetro de cimento polimérico. Só que para a fundação, o ViaPlus ele resiste bem, funciona bem, né? Então, hoje é muito usado. Eu encontrei um pedreiro recentemente aí que usou ViaPlus num banheiro, num sobrado. Nossa, deve ter sido acho que 2002, 2003, 20 anos atrás. E são 3 suítes no sobrado. E funcionou muito bem. Até hoje nunca deu problema, né? E eu fui falar para ele do ViaPlus 7000 e tal. Ele falou, não, cara, eu já estou acostumado. Eu falei, cara, peraí, tudo bem, né? O Windows XP naquela época também era o bambambam, né? Então, o experimento do ViaPlus 7000, porque ele é mais robusto ainda para essa finalidade, não para a fundação. Fundação é o ViaPlus top, né? Mas... Por quê? Porque o cara tem uma experiência boa com o produto. Né? Então, quando a gente tem uma experiência boa com o produto, não precisa ser impermeabilizante. Pode ser carro, pode ser uma comida, pode ser uma roupa. Você acaba tendo mais confiança naquele produto. Né? E aí, até usando o banheiro agora como exemplo. Beleza, impermeabilizei a fundação. Vou fazer um banheiro. O que mais impermeabilização eu preciso ter lá naquela área? É reboco? É na parede? O banheiro é assim, sempre a gente pensa assim, o banheiro ele é no térreo ou ele é no primeiro andar. Tá. Por exemplo, nós estamos aqui no segundo andar. Tá. Né? Aqui é terra. Aqui é terra. Parece lá de fora. Você desceu do segundo andar. Você estava lá em cima, você desceu. Verdade. Então, aqui é térreo. Em cima é um andar elevado, é o primeiro andar. Então, se você tiver um banheiro em cima e um banheiro embaixo, as impermeabilizações são... A
agora não vamos falar de impermeabilidade, vamos pegar. A área requer, são solicitações diferentes. Então, um banheiro térreo, só o ViaPlus Top resolve. Tá. Um E banheiro, vai na parede. Na parede. Aí o pessoal costuma aplicar, desculpa o corte, mas assim, o pessoal costuma aplicar. Tem gente que aplica no tijolo e tem gente que aplica no reboco, antes de receber o azulejo. Até a gente brinca muito na obra, eu falo, gente, se ficar qualquer coisa entre a parede e o que você aplicou no chão, qualquer bordinha ali que ficar, vai dar umidade. Então fala para fazer aquela capa, normalmente, né? Emendando, no caso, tanto o piso subindo para a parede. Mas o que recomendações técnicas seria para isso? Na parede ou passar isso depois no reboco, descendo no contrapiso antes de sentar o piso, logicamente? Só um parênteses. Antes de começar, eu falei que esse cara ia ser um engenheiro. Você vê que a experiência que ele tem de obra, essa hora faz a diferença. Porque isso é experiência de obra que você está falando. Sim, é. E é verdade. Dá um trabalhinho para você hoje. É tranquilo. Na verdade, Jonas, é assim, ó, o ViaPlus, o cara fala assim, eu tenho que aplicar ele em cima, direto no tijolo, eu já chapiscou e rebocou, não posso aplicar ele na argamassa, o que eu faço? Não, o ViaPlus, você pode aplicar ele direto no tijolo e você pode aplicar ele sobre a argamassa. Legal. A vantagem do ViaPlus é que você não precisa chapiscar e rebocar para aplicar o ViaPlus. Então, você pode aplicar ele direto no tijolo. Entendi. Mas se você já aplicou o chapisco e o reboco, você pode aplicar o ViaPlus também em cima do reboco. Detalhe, se o seu reboco tiver algum problema, ele vai ser transferido para o ViaPlus. Isso, exatamente. Por isso que eu estou te pedindo isso, porque normalmente pega um sobrado, dilatações... não adianta a gente falar, querer ser hipócrita. Vamos falar, a hora que você está no segundo pavimento, você vai erguer parede, às vezes fissura entre laje e tijolo, movimentação da laje. Exatamente. Então é por isso que eu estou te pedindo qual que seria a melhor solução, talvez uma manta, porque a manta, ela não teria esse problema. Sim, o ViaPlus talvez, ele movimentaria, ele tem uma certa flexão, mas... Sim. Então, menos do que a manta. O que seria o recomendável mesmo para a gente? Vamos por partes. Em relação a essa flexibilidade que você falou, o ViaPlus ele é semi-flexível. Só que vamos ser bem, vamos analisar friamente. Semiflexível é sinônimo de semi-rígido. Isso é semiflexível, ele não é totalmente flexível. Isso é semi-rígido, ele não é totalmente rígido. É igual. Então, a norma brasileira não contempla esse termo, semiflexível. É rígido ou flexível. Entendi. Então, o ViaPlus Top, no caso, se for um banheiro térreo, você aplica ele na parede antes. É a altura toda ou até a altura de 1 metro? Então, norma fala em 1,5 m, se não me engano, 1,60 m. Eu acho pouco, né? Não sei se é porque eu sou em 93, né? Eu acho pouco. Eu acho que teria que ser um pouquinho mais. Porque, cara, eu não vejo muito sentido. O cara é um produto que é barato, né? Você aplicar, você tem lá mais 1 metro e pouco, aplica no box do banheiro, né? Porque também tem a água não só a água líquida que está batendo do vapor, né? O vapor que condensa, né? Então vale a pena você aplicar em tudo. Mas o ViaPlus Top você aplicaria no térreo. No banheiro elevado, essas fissuras que você fala, essas dilatações que são da obra, né? Você pode aplicar ele na parede, que vai ter uma dilatação um pouco menor, bem menor do que o piso. E aí no piso você aplica o ViaPlus 7000. Porque ele é flexível. Então essa é a diferença que eu queria saber. Então, Esse o que é para ViaPlus piscina... 7000, ele é muito versátil, porque a gente vai falar sobre, por exemplo, tudo que é reservatório de água, piscinas, mas o ViaPlus 7000 é justamente para isso. Num caso de um sobrado ou de um prédio, você aplicar o ViaPlus 7000 no piso do banheiro ou das áreas molhadas e molháveis, né? Você aplicar o ViaPlus 7000 e, com detalhe, ele aceita você assentar o revestimento cerâmico diretamente sobre ele. Que você elimina a etapa. A manta asfáltica, não dá para fazer isso. Você tem que fazer então, muitas vezes, você não tem cota para fazer a manta asfáltica. O cara fala, eu quero fazer manta asfáltica no meu banheiro, do sobrado. Só que você vai lá, o que acontece? Você tem, aqui é um quarto, ali é o banheiro. Então, você sai do quarto e entra no banheiro. Quando você sai do quarto e entra no banheiro, é de se esperar o quê? Banheiro mais baixo. Banheiro mais baixo. Você descer um degrauzinho, né? Quando eu fico, às vezes, em hotel, que eu subo um degrau, eu falo, é manta. O cara pôs manta aqui. Porque aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma regularização, aplicar a manta, fazer uma proteção, que seria um cimentado em cima, para depois sentar o piso. O banheiro fica mais alto que o quarto. Um sanduíche. O ViaPlus 7000, você elimina a etapa de fazer a proteção mecânica, cimentado em cima.
Entendeu? Eu já vi o pessoal aplicando o 7000 também com uma telinha, se eu não me engano, acho que é a Mantex. Isso. É para estruturar, é válido O isso? 7000 ele tem fibras, né? Então você não precisa colocar a tela de poliéster chamada Mantex. Isso. Mantex não confundir com manta asfáltica. É né? isso, é. Mantex é uma tela de poliéster. Que você, como ele tem fibra, você não precisa pôr em toda a superfície, só nos cantos, Nos cantos. no encontro entre o piso e a parede. Ah, Para exatamente. reforçar aquilo que Pra você Então estruturar. essa seria uma solução boa para não colocar manta, mas Pra não trabalhar colocar com manta. 7000. Então o 7000 ele funciona muito bem para essa situação e outras também no lugar da manta por causa dessa questão, nesse caso aqui, porque a manta você tem que fazer um cimentado em cima para depois assentar o piso. Entendi. Eu ia perguntar da durabilidade, né? Mas eu acho que o que vai comandar isso daí é o aplicador, né? Lembrar ele sempre de ler as especificações do produto que vai garantir a durabilidade. A durabilidade é o que eu falei para você do cara agora que usou só o Via Plus Top e faz 20 teve anos. problema. Né? Não teve problema. Então e ele fez teste de sequeidade e tudo mais e tal. Ou seja, ele tampou o ralo lá, encheu de água para ver se não ia vazar. Você tem uma questão de durabilidade, você tem uma questão de garantia, são temas meio que se confundem aí. Mas se você aplicar hoje o Via Plus 7000 bem aplicado, ou a manta asfáltica bem aplicada, no caso de um banheiro, eu acho que vai ser o pau a pau. Tá? Entendi. Agora, você pegar uma laje muito grande, tá? Aí você tem que manta asfáltica mesmo. Legal. É isso aí. Legal. E quais são os principais vícios aí, os principais problemas que costumam ocorrer quando não tem uma impermeabilização adequada numa casa? Você fala assim, os problemas que podem ocorrer. Eu acho que você logo vê de cara aqueles pés do canto. É a primeira coisa que vem na mente, né? Que é a falta da fundação. Então, voltando lá atrás, a gente quer ficar seco, a gente quer trabalhar, a gente quer uma casa seca, né? E com a estrutura protegida. Tirando a parte da gente querer ficar seco, tirando a parte da gente querer ficar sadio, né? A estrutura, quando você coloca umidade na estrutura, muitas vezes você pode não ter um problema tão grave, mas a maioria das vezes o que acontece é a deterioração. Então, por exemplo, quando você tem um concreto, você tem concreto e você tem concreto armado. O concreto não tem aço, Isso. o concreto armado tem o aço. Quando você tem um concreto que não está impermeabilizado adequadamente, mas concreto é impermeável. Não é. O concreto é menos permeável do que uma argamassa, mas ele não é impermeável. Tá? Quando você entra água no concreto, o que acontece? Vai chegar. O concreto tem um detalhe, né? Tem a norma de concreto que você tem que ter uma cobertura mínima de 2 centímetros. Varia de 2 a 3 centímetros em cima do aço. Chamado cobrimento. Cobrimento. Esse cobrimento, vamos supor, na praia é 3, aqui é 2. Depende do grau da agressividade. Dependendo do grau da agressividade, você tem um cobrimento de concreto. E, às vezes, para você garantir esse cobrimento, você tem que usar os espaçadores. E se você não garante esse cobrimento, é problema. Mesmo garantindo o cobrimento, se você tem uma fissura e entra água, o que acontece? Porque assim, tem um detalhe, hein? Microfissura, fissura, trinca e rachadura. Isso é uma escala. Bati aqui. Isso é uma escala. Tá? Então, você começa na vida com uma microfissura. Né? E você vai evoluindo. Né? Conforme vai entrando água e oxigênio, vai dando uma coisa que a gente conhece como ferrugem, né? Que é a oxidação, corrosão. Só que quando o aço é exposto a isso aí, que ele corrói, o que acontece? Ele estufa, é o que o pessoal fala. Então, o volume dele vai aumentando. Mas como que você vai estufar se você está encapsulado dentro do concreto? Como é que eu vou dar um tapa no Jonas aqui, vou dar uma espreguiçada aqui. Então, o que ele faz? Ele vai promover microfissuras. Exato. A hora que ele promove microfissuras, ele entra mais água, mais oxigênio. Mais ainda. Aí você cresceu, você vai virar uma fissura. Vai entrar mais água, entendeu? Vai piorando a situação. E essa corrosão, você já deve ter visto em algum lugar na vida olhar uma viga e você vê o aço. E aí você vê em volta enferrujado. Por quê? Por que você viu o aço? Porque caiu um pedaço do concreto que foi expulso por essa expansão do aço lá dentro. Né? Então, isso aí é uma coisa que começa
pequenininha e vai se tornando um problema grande. Isso, onde não tem aço, você tem propagação de microfissuras, fissuras e trincas em paredes. E vai entrando água. E vai, por exemplo, o cara, mas a tinta está descascando, a tinta não é boa. Não é que a tinta não é boa, é que a água penetrou, mais de dentro. foi por trás da tinta e começou a descascar, a manchar. Então você começa a ter problemas. Chegando ao ponto de você ter colapsos. Quer dizer, quem que nunca escutou, viu televisão, notícia, caiu uma marquise, não sei aonde, e feriu pessoas. Caiu uma sacada, né? Caiu sacada. Santa Catarina agora teve um uns colapso. tempos atrás. Então, tem coisa que é por causa de infiltração, entendeu? De falta de manutenção, infiltração. Então, é complicado você não impermeabilizar por causa desse tipo de coisa, da estrutura em si. Então, tem coisas bem graves que acontecem. Principalmente pontes, né? Em São Paulo, a gente teve ponte que ficou interditada e tal. É que a gente fica limitado, né? Achar que é na massa ali só, né? Que fica soltando, mas o buraco é bem mais embaixo. Sem querer, porque a gente tem muita... Inclusive, ontem aconteceu uma tragédia em Santa Catarina absurda, né? A gente tem notícias muito, muito, muito tristes, né? E uma notícia muito triste que teve alguns anos atrás, uma juíza de direito, inclusive, ela estava dirigindo em São Paulo e ela estava passando embaixo de um viaduto, onde teve essa questão de corrosão, foi indo, que essa parte do concreto foi tão grande que caiu no carro dela e ela morreu, cara. Meu pai. Então, você está querendo lá... Não. Então, não é, isso é um caso grave. É um fato, né? Mas se você não toma não dá para você construir uma ponte, não dá para você construir uma laje e ficar 50 anos sem manutenção. Sim. Cara, mas é o que a gente fala para todo mundo, né? Você vai gastar agora coisa de, vamos falar, uma casa de 100 metros. Você vai gastar coisa de 2.000 para impermeabilizar. O cara acha caro. Depois que acontece, começa a pipocar a casa por dentro, começa a dar problema futuro, 10, aí né? o cara gasta 10, 15. Então, assim, esse é um assunto que a gente gostaria muito mesmo de falar para conscientizar as pessoas, que a gente sempre fala, né? Isso que o Jonas está falando é o seguinte, existe estatística para isso, tem número. Então, se você faz uma impermeabilização preventiva, você tem, isso é Anamaco, tá? Não é Viapol. Você tem aí de 3% a 5% do custo da edificação de investimento em impermeabilização. Se você não faz, vai fazer a corretiva, esse número começa de 15%. Porque às vezes o cara fala, mas ficou muito mais caro, porque o cara pôs um piso lá de R$300 o metro quadrado, teve que quebrar o piso, pronto. Então aí fica um valor. Mas a impermeabilização preventiva, sem dúvida, você tem razão, ela é bem mais barata do que o investimento é muito menor do que o corretivo. E esse era um termo também que a gente ia pedir para você. Em relação à manutenção, tem muito paradigma com isso. Se faz ou não manutenção, existe uma manutenção talvez preventiva, para não piorar o fato que já é uma patologia. Tem como fazer esse tipo de coisa? Para quem não fez uma impermeabilização bem feita, ou quem fez, existe uma manutenção? Só tomando uma. Ó, gente, é pinga que tem na... É brincadeira, é água. Por enquanto. É o seguinte, isso aí é interessante você tocar nesse assunto, porque eu gosto de fazer analogia, né? Então, você compra um carro, 0 quilômetro. Aí você tem... Você falou manutenção, né? Sim. Eu gosto de falar assim, verificações, manutenção e garantia. Então, você chega na concessionária, compra o carro, tem garantia de 3 anos. Só que durante 3 anos, você tem que fazer verificações. Você tem que verificar, você tem que calibrar pneu, verificar nível de óleo, verificar o nível da água, o nível de combustível. Isso é importante. Tem computador de bordo hoje que te dá um monte de informação. Beleza. Aí, você tem que, a cada tantos mil quilômetros ou tanto tempo, 6 meses, 1 ano, você tem que levar o que vencer primeiro, né? Você tem que levar o carro para fazer a manutenção preventiva. Então, você faz verificações. Se você achar estou escutando um barulhinho, vai na concessionária, antes da manutenção. Beleza, você faz verificações, aí você faz as manutenções e aí você tem a garantia do fabricante. Beleza. Acabou os 3 anos. Pega o carro, joga fora e compra outro. Não é isso. Você acabou a garantia, você vai continuar fazendo as verificações, as manutenções, para você ter uma garantia de ter um carro seguro, para você poder pôr a família e viajar, né? Então, a garantia é você mesmo que vai dar para você mesmo. Você vai fazer verificações,
vai fazer a manutenção e vai ter a garantia. Na impermeabilização é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos imaginar, a gente falou agora há pouco de manta líquida, por exemplo. Você faz uma laje, você tem uma casa, aí vai fazer uma ampliação, por exemplo. Vamos imaginar, né? Você tem lá você fez uma área de serviço que está fora do telhado da casa. Então, você fez uma laje lá de, sei lá, 15 metros quadrados, vai. Aí você fala, pô, não vou fazer um telhado aqui, vou aplicar uma manta líquida aqui. Beleza, feito. E essa laje não vai ter nada em cima, não vai ter caixa d'água, ninguém vai subir, não tem escada para subir nada. É razoável você, cada 6 meses, pôr uma escada ali, subir para ver o que não tem ninguém morando lá. Dá uma olhada ali. Dá uma olhada, ver se não tem folha, se não tem um galho, ventou, vai entupir uma calha, um condutor de água, um ralo, né? É de se esperar fazer uma verificação dessa daí. E a cada 4, 5 anos, você sobe lá, dá uma boa limpada, uma boa lavada e aplica 2 demãos de manta líquida. Certo. Como você faz uma pintura. Você pinta uma casa e não pinta uma vez na vida, você vai pintar algumas vezes. Exato. Né? Então, é uma manutenção. Antes que você fale assim, mas como é que eu vou fazer a verificação do Via Plus que aplicou no alicerce? O cara é bom de obra, né? Ele é bom de obra. Esse cara aqui, esse é aqueles que estudou para a prova. Né? Cara, mesma coisa, você vai fazer as verificações, vai olhar se não tem aquela bolinha ali, se não tem um descascado ali, você vai dar uma verificada na sua casa. Putz, eu achei um negócio esquisito ali, vamos ver o que é. A Viapol lançou um produto recentemente, que eu falei Via Plus Reparo, que é justamente para isso. Ele tem a cara do pintor, você não precisa quebrar o reboque, ir lá, passar Via Plus top, chapiscar, rebocar, esperar o tempo de cura para depois pintar. Você pode aplicar ele como se fosse uma massa corrida. Legal. Entendeu? Então, interessante. É interessantíssimo esse produto. Aí, o que é eu vendo mais em loja de tinta do que material de construção, porque o pintor resolve. Então, a manutenção, ela é fundamental. Não só a manutenção, você tem que ter verificações para você fazer a manutenção, dependendo da verificação que você fizer, para você ter uma garantia de ter, no caso, não ter dor de cabeça, né? de deixar a coisa. Porque a coisa vai alastrando, né? Então é mais ou menos por aí. Muito bom. Ô Carlão, e a gente sabe que tem várias marcas, grandes marcas aí de impermeabilização. Porém, a Viapol sempre está lá em cima, né? Eu queria saber qual que é a diferença aí da Viapol para os concorrentes, aí, por que ela se destaca tanto assim? A Viapol tem uma história que, não sei se ela é uma história um pouco diferente, né? Porque a Viapol, ela é uma empresa, se você pegar, tem algumas empresas no mercado que são muito mais antigas do que a Viapol. Né? A Viapol está fazendo esse ano 33 anos, né? Ela é de 90. Só que ela começou como? Ela começou com uma sociedade de uma família italiana com uma família brasileira. Só que a família italiana tem uma fábrica de manta na Itália e a família brasileira tinha uma fábrica no Brasil que mexia muito com asfalto e fabricava algumas mantas. Então, ela já nasceu com know-how de manta asfalto. Então, começou do zero. Né? Começou do zero. Então, já é uma cozinha que já veio com o livro de receita. Né? Então, e ela desenvolveu uma expertise nesse assunto e, quando eu conheci a Viapol, praticamente tinha 2 produtos, era a manta e o Via Plus estava começando. Né? Então, ela começou... Então, toda vez que ela vai lançar um produto, muitas vezes ela não é a pioneira no lançamento de um determinado produto, por exemplo, mas ela estuda bem o assunto, aquele produto para lançar. E isso empresta para a marca uma confiança muito grande. Eu já ouvi gente, por exemplo, falar, eu não compro Viapol porque aqui na minha cidade, que a minha região é grande, não compro aqui porque não tem Viapol. Eu não compro porque o lojista aqui está cobrando caro. Eu não compro, mas nunca ninguém fala assim, não compro porque não é boa. Eu não gostei, eu comprei, não funcionou, tal. Eu nunca ouvi isso, entendeu? Então, lógico, você pode ter um lote que tem um problema, você vai lá, a Viapol troca. Outra coisa, além do know-how e dessa expertise, é a forma perene como ela vem se comportando nesses 33 anos. Pra você ter uma ideia, tem um diretor, hoje é o presidente da companhia, né? Que a companhia hoje é norte-americana. Essa família brasileira e italiana venderam a Viapol já há um tempo para um grupo gigante norte-americano. Mas o diretor, que hoje é o presidente, o CEO, né, da Viapol, o senhor Evaldo Torelli, ele está desde a terraplanagem para instalar a fábrica.
Você entendeu? Você fala, você está exagerando. Não, ele estava lá, o trator para lá, para fazer uma terraplanagem, ele já era Viapol. Não existia Viapol. Né? E o cara está até hoje lá. Então, a fábrica não é uma fábrica de solavancos. Né? Não tem... sai representante. Eu estou como representante já com 15 anos de Viapol. Tem representante que está desde 90. Né? Então, é uma fábrica que não sofre solavanco. É uma fábrica perene no sentido de... E a questão de qualidade... Tem outras empresas que têm qualidade. Lógico, não dá para você chegar hoje e falar Pode assim... ser Thiago, único, né? Eu estou representando uma empresa aqui, tem um produto barato, não tem muita qualidade, tá? Mas é um produto barato. Você vai falar, não, Carlão, eu gosto muito de você, mas deixa para uma próxima. Aí, né? Você tem que ter qualidade. Mas mais desafiador do que ter qualidade é manter a qualidade durante o tempo. Né? Durante o tempo e em todos os produtos que lança. Né? Em todos os produtos que lança. Né? É aquela história de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Não é fácil. E isso ela tem conseguido fazer bem. Né? Tem conseguido fazer bem. Eu acho que essas coisas somadas é que dão essa... Você vê, quando tem reuniões aí, né, de Yanamaco e tal, chega lá, o Torelli, desde 90 é o mesmo cara, entendeu? Então, você fala, aí você tem outras marcas que, cara, nesse meio tempo mudou um monte de gente, né? E isso, toda vez que muda, tem coisa que muda para melhor, mas tem coisa que você até assentar de novo, né? Que nem mudança, né, cara? Trazendo o exemplo da construção, a ArcelorMittal, né? Que é a antiga Belgo Mineira, depois virou Arcelor, depois vendeu para o grupo Mittal, virou ArcelorMittal. Então, não, é uma qualidade boa, né? Uma marca top, só que vai confundindo as pessoas. Isso aí. E eu acho que esse é um diferencial grande da Viapol. Legal. Falando dos produtos, que eu acabei de falar, em todos os produtos que lançam tem qualidade. Teria como elencar os principais produtos que mais vendem hoje? Pegando o gancho com a Viapol, que é a linha que eu conheço mais, né, mas tem os paralelos, né, assim, como a fundação requer muita impermeabilização, a família Via Plus, as argamassas poliméricas, ainda se vende muito, o volume é muito grande. É comum eu chegar numa loja e, Carlão, preciso fazer um pedido, tal, vamos lá. Aí o cara põe lá 300 caixas de Via Plus, aí ele põe 30 baldes de Via Fix, aí ele põe 30 baldes de Via Bit. O volume físico é menor desses produtos. Às vezes o valor agregado até ultrapassa, mas em termos de volume, a família Via Plus ainda vende muito, que é muito usada. Né? Depois, o know-how da Viapol até hoje com manta não parou. A manta Solto, que ela é uma referência mesmo nacional para todas as outras empresas. Né? As outras empresas usam como uma tabela para se comparar com aquela marca, com aquele produto. Então, manta asfáltica se vende muita coisa. Só que o portfólio hoje é muito grande da Viapol. Então, tem o contra-umidade, né? O contra-umidade vai no reboco? O contra-umidade ele faz parte do que a gente chama de trinca de básicos. Né? Você tem o contra-umidade, Viacal e Viafix. Tá. Uma curiosidade, o Viacal e o Viafix não são impermeabilizantes, são aditivos. Porque as fábricas de impermeabilizantes, elas produzem muito aditivo, que não são impermeabilizantes. O Viafix é um produtor de aderência. Usa como, né? Usa como, né? Como você vê isso na obra? Bastante. Já o Viacal é um aditivo que você pode substituir totalmente ou parcialmente a cal. Né? E agora, o contra-umidade não, é um impermeabilizante que você mistura com areia e cimento para você ter uma argamassa impermeável. Mas os três são aditivos, você adiciona alguma coisa. É diferente de uma manta que ela já é o produto. Ou Via Plus. Ou Via Plus, você mistura o componente A e B e você aplica o produto. O Viafix é aquele para colar ferro no concreto? Ou não? Aquele é o Viapox. Viapox. O Viafix é para? O Viafix ele é um promotor de aderência. Você mistura ele, você dilui ele com água, mistura com areia e cimento e você tem um chapisco. Rebocar uma laje que é de isopor, por exemplo. Isso. Nossa senhora. Qualquer coisa que você for chapiscar e rebocar no teto já é difícil. Quando é isopor, nada contra o isopor, mas é mais desafiador. Difícil, né? Então, você usa um Viafix, ele funciona muito bem. Né? Show. Muito bem. Entendi. Então, esses aí são os produtos que mais vendem. Mas só para concluir, hoje, por exemplo, você tem uma massa F12, que é uma massa para madeira. A Viapol tem. E, aliás, na FEICOM, que na semana que vem nós vamos estar na FEICOM, né? Vão ter lançamentos lá na linha de madeira, na linha de agro, vai ter um produto para proteger mourão. Legal, Então, o portfólio é muito grande mesmo.
Entendi. Vamos falar um pouquinho de piscina, o pessoal que gosta de nadar. Piscina. Qual seria a maneira correta, e não só a maneira correta de Produto correto. aplicar o produto também correto para a gente fazer uma impermeabilização bem feita de uma piscina? Tem os mais utilizados, né? Mas gostaríamos de saber de um profissional. Não, legal. Ó, piscina, eu falo assim, ó, eu gosto sempre porque você tem que ter um contexto, né? Piscina, vamos pensar junto. Vamos pensar em reservatório de água. Isso. Né? Exato. Então, o ser humano, ele reserva água para quê? Para nadar, por exemplo. A gente dá o nome de piscina. Mas você pode reservar água de chuva, uma cisterna. E aproveitar. Você pode reservar água potável para consumo humano, para consumo animal, né? A gente chama de caixa d'água, né? Você pode reservar água para criar peixe, por exemplo. Você pode reservar água para uma série de coisas. Então, reservatório de água. É muito parecido, são muito parecidas as formas de você impermeabilizar, bem impermeabilizado, um desses reservatórios de água. Independentemente do que você vai usar. Dependendo do que você vai fazer com essa água. E aí, tem uma outra coisa que você tem que ter em mente, que é assim, esse reservatório de água, ele vai estar enterrado ou ele vai estar elevado? Elevado, isso. Elevado. Então, você tem por exemplo, a maioria, principalmente no interior, dos reservatórios de água, piscina, são enterrados. Reservatórios de água, todo prédio, por exemplo, tem reservatório enterrado E tem lá em cima. e elevado. O abastecimento de água do poder público vem por gravidade e a gravidade consegue mandar para o reservatório enterrado. O cara instala as bombas, manda para o elevado. Cima para ganhar a gravidade para descer. Para ganhar a gravidade para descer para os apartamentos. É isso aí. Né? Essa é a hidráulica. E aí você tem situações como impermeabilizar enterrado e elevado. Aí tem uma diferença já maior. Não tem diferença do tipo de o que você vai fazer com a água, mas tem diferença se você vai nadar ou se você vai beber a água para impermeabilizar. Não tem diferença. Mas se ele é elevado ou enterrado, aí para impermeabilização tem diferença. Tá. Então vamos falar de piscina, no caso enterrado. Tá. Vamos falar das duas, vai. Vamos falar das duas. Agora eu fiquei curioso. Vamos falar de piscina, então. Tá, vai, enterrado. Que é o que o Jonas colocou. Piscina, você tem três tipos de... Tem mais, mas tem três tipos de piscina que hoje o pessoal conhece bem. Piscina que vai receber um vinil, piscina que vai ser de fibra e piscina que vai receber um azulejo. Perfeito. Beleza. Aí, qualquer piscina, o cara não quer que a água que está dentro da piscina vaze para a terra. Beleza. A gente vai falando do óbvio, Sim, que sim. nem matemática, né? Não. Você começa falando 2 mais 2, o cara vai... Nem para todo mundo é óbvio, é legal. A água que está dentro da piscina não pode vazar para a terra. Tá tudo bem. Só que também a gente não quer que a água que está na terra entre na piscina. Aí o cara falou, mas peraí, Liguei peixe. a água que está na terra não tem esse poder todo de ficar jorrando para dentro. Se eu fizer um furo na piscina, vai vazar. Não, é verdade. É fato isso. Só que tem um detalhe, vamos pensar junto. Você tem uma piscina. Aí você projetou a piscina, o cara fez tal. Chegou na hora de pôr, o cara fala assim, não, mudei de ideia. Não quero mais piscina aqui. Vou pôr uma escada aqui e essa piscina eu vou pendurar uns vasos na parede, vou pintar essa parede de branco, vou pôr umas cadeiras aqui, vou fazer um espaço de leitura. Cara, a casa é dele. O que quiser. Tá tudo bem. Mas imagina comigo, com o passar do tempo, essas paredes que ele pintou de branco, será que elas não vão ficar com umidade? Fica tudo amarela. Porque a água que está na terra Quer entrar. está entrando na piscina. Ela não está jorrando, não está esguichando água em ninguém, mas está umedecendo a parede. Sim. Então, você tem que impermeabilizar essa estrutura de uma tal maneira que, se você não pode ir do lado de lá da parede, tirar toda a terra e aplicar o produto, que vai dar muita mão de obra, vai ficar muito caro, vai dar muito trabalho, existem produtos que você pode passar do lado de dentro e ele vai resistir a essa umidade que está fora querendo entrar. Tem a questão positiva e negativa que eu lembro que uma vez. Esse é um conceito. Se você dominar o conceito de umidade, a umidade que é causada pela água, fazendo pressão positiva e negativa, é um conceito básico. E é fácil não é difícil. Se você tem um impermeabilizante,
Aparece a parede aqui. Aparece na câmera? Parece. Se você tem a parede, se a água está pressionando o impermeabilizante contra a parede, é uma umidade positiva. Certo. Se a água está do lado de lá, pressionando o impermeabilizante para fora da parede, ela é negativa. Esse é o conceito. Então, a água que está dentro da piscina, o impermeabilizante está dentro da piscina, a água está dentro da piscina, ela está fazendo uma pressão positiva. A água que está fora está fazendo uma pressão negativa nesse impermeabilizante. Então, esse impermeabilizante tem que resistir à umidade negativa. É o caso do ViaPlus Top. Então, uma piscina hoje, para a gente não fazer como Noé, aplicar o produto por dentro e por fora, dá para você fazer só por dentro. Então, você aplica o ViaPlus Top, que resiste à umidade negativa. Aplica o ViaPlus 7000. Por cima do top. Por cima do top. Tem uma sequência, tem um tempo certinho. Quantidade de mão. Tudo. Quantidade de mãos. Eu gosto de falar de quilo por metro quadrado. Que é o né? correto. É. E você tem a tela de poliéster para você colocar nos cantos, a Mantex. E o Viapol Cela Junta, que é a família de selante da Viapol, o Viapol Cela Junta PU, que você calafeta em volta dos ralos. Legal. Interessante. Dos ralos, no caso de piscina, dos dispositivos, iluminação, hidráulica e tal. Então, existe, eu gosto de falar de receita de bolo, que é assim, você usa 4 ingredientes. ViaPlus Top, ViaPlus 7000, Mantex e Viapol Cela Junta. Então, essa é uma forma de você impermeabilizar uma piscina. Aí o cara fala assim, pô, mas manta asfáltica é boa, hein, cara? Eu tô com verba, vamos fazer de manta asfáltica? A manta asfáltica não resiste à umidade negativa. Então, você teria que, de qualquer maneira, aplicar ViaPlus Top primeiro, por causa da umidade negativa. Aí o cara questiona, mas peraí, mas a manta asfáltica aplicada lá, a água está pressionando a manta asfáltica, ela não vai. Cara, a água vai respeita a água, cara. A água ela vai penetrar, ela vai cutucar a manta e essa manta vai soltar. Pode acontecer uma série de coisas. Tá? Aquele negócio de ficar xoxo, cair azulejo. Então tem que tomar cuidado. Então, no caso de uma piscina enterrada, você tem que se preocupar com a umidade que está fora. E aí, o cara fala, bom, a minha vai ser de fibra e a minha vai ser de vinil, não preciso impermeabilizar. Do ponto de vista da água que está dentro querendo sair, você não precisa impermeabilizar, porque o vinil é impermeável, a fibra também. Mas e a água que está querendo entrar, se você quiser proteger a sua estrutura, antes de colocar o vinil ou a fibra, você impermeabiliza para proteger a estrutura, não a água que está dentro. Seria o ViaPlus. ViaPlus. Aí o bom é o mais barato. Entendi. Que é o ViaPlus Top. O cara, não, eu vou passar o ViaPlus 7000 no alicerce, não há necessidade. Existe o ViaPlus 1000 ainda ou só Top? Sim, né? ViaPlus 1000 e ViaPlus Top é igual. É um produto com 2 nomes. Isso aí vai acabar, a Viapol vai acabar. Foi um projeto que ela deixou lá para trás. Né? Hoje, eu vendo bastante ViaPlus Top, porque a região absorveu essa marca, né? Mas tem lugares que é ViaPlus 1000. Né? Entendi. Mas não tem. É até gozado a hora que você vai na fábrica para ver. Né? É o mesmo produto. Tanto é que se você pegar as duas fichas técnicas, né? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Tá. E falando agora dos elevados. Os elevados, o que acontece? Você tem a questão da dilatação, que é maior. E aí, mas só que você não tem umidade negativa. A umidade negativa que pode ocorrer no reservatório elevado é umidade de chuva, mas aí você faz uma pintura, acabou. Então, você dispensa o uso do ViaPlus Top. Você poderia fazer ou com o ViaPlus 7000, a tela de poliéster e o Viapol Cela Junta em volta das tubulações, ou manta asfáltica, dependendo da especificação que você tem no projeto. Entendi. Entendeu? Então, o elevado, você só tem que se preocupar que vai ser um consumo um pouco maior, o reforço da tela tem que haver. Tem gente que opta por colocar a tela no reservatório todo, né, se for o 7000, entendeu? Então, o elevado ele tem essa vantagem de não precisar do top e tem a desvantagem de ter a dilatação. Então, você tem que se preocupar um pouco mais com isso. Né? A Mantex é da Viapol também? Mantex é da Viapol. Legal. É uma marca da Viapol. É uma tela de poliéster. Uma tela de poliéster. Tá. Tem como, por exemplo, o cara construiu a casa esquecendo a impermeabilização. Tem como fazer impermeabilização depois de uma casa pronta? Então, você vê como que é a vida, né? Semana passada tive uma consulta interessante, né? Não é que o cara esqueceu de fazer, mas chegou perto. Quando acontece isso, se você... posso impermeabilizar? Minha casa está pronta, dá para impermeabilizar? Normalmente eu pergunto, deu umidade, né? E o cara fala, deu. Algum BO deu. Então, é chamada impermeabilização corretiva.
Dá para você fazer uma boa impermeabilização corretiva. Você tem, dependendo da situação, você pode quebrar, dependendo da situação, como vier para os reparos que você tem agora, você não precisa quebrar. Né? Tem toda uma particularidade, mas é um baita de um produto. Tá? Dá para você fazer muita coisa com a casa pronta. Eu tive uma consulta interessante, é um cliente, é uma loja que eu atendo, de Catanduva, que tem filial em São José dos Campos. O cara fez uma casa lá, um empreendedor lá, um empreendedor da construção civil, o cara que faz casa de alto padrão e vende. Quase 1.000 metros quadrados de área construída. É gigante o negócio, num condomínio, casa de alto padrão. E o cara impermeabilizou tudo, certo? Só que ele vai pintar agora a casa. E ele... isso agora é da minha cabeça. Eu acho que ele já deve ter sofrido muito com isso no passado. E ele falou assim, eu queria um plus, eu queria dar mais uma impermeabilizada. Tem alguma ideia? Eu peguei e falei para o vendedor, a gente não faz especificação. A gente, junto com o projetista, engenheiro, arquiteto, a gente tá, olha, eu tenho isso aqui, o que você acha? Ó, isso aqui faz assim. O Via Plus Reparo, ele tem uma característica. O nome dele é reparo. Então, você fala assim, então isso é para reparar alguma coisa que está errada, que está com problema. Sim. Só que ele tem uma característica. Você aplica o Via Plus Reparo, porque assim, imagina que você tem uma umidade numa parede. Aí o Jonas, vamos pôr a culpa no Jonas. O Jonas chega e fala assim, aqui você tem que quebrar 1 metro de altura. Não trote nele. Quebrar 1 metro de altura. O que eu vou falar, você vai ver que você já acompanhou. Você vai quebrar 1 metro de altura. Você vai aplicar o Via Plus Top, você vai chapiscar, você vai rebocar, chapiscar com via fixa, você vai rebocar com contra-umidade, fazer tudo que tem direito. Vai passar até uma tinta emborrachada. Esperar os 30 dias de cura e depois você vai pintar. Funciona. Por 5 anos. Funciona. Não, funciona mais. Não, funciona legal. Se você fizer bem feito, funciona muito bem. Só que, cara, falar isso é a coisa mais fácil do mundo. Para fazer isso dentro de casa, né? Nossa, tira o cara morando, caçamba na porta, é complicado. Então, o que o Via Plus repara? Qual que é a proposta dele? Se o reboco tiver íntegro, vamos supor, não estiver desmanchando o reboco, porque tem muita umidade que dá, o reboco está firme ainda. Não passou tanto tempo. O que ele faz? Ele raspa as bolhas, mata aquele bolor lá, passa uma água sanitária diluída e tal, beleza. Aí ele dá mais uma molhada na parede, mistura o produto. Ele é parecido com o Via Plus Top, só que ele fica mais consistente e você aplica ele como se fosse uma massa corrida. Tá. E ele fica com uma aparência de massa corrida. É isso que é a novidade, que até depois eu iria entrar para pedir para ele. Eu vi na internet, o cara tinha esses problemas. E ele passou, é uma massa especial, deve ser essa que você está falando, própria da Viapol. Ela evapora, ela consegue deixar a evaporação dessa água passar por dentro dessa massa. Eu achei super interessante, porque a tinta ela cria bolha. Essa massa ela deixa sair essa umidade por evaporação sem danificar. Não sei se é esse mesmo produto. Eu não sei porque esse nosso produto, você pode pintar por cima depois. Entendeu? Entendi. O que acontece com esse produto Via Plus Reparo é que ele é para reparar, só que ele tem o acabamento dele é como uma massa corrida. Fica liso. Fica liso. Mas o mais legal de tudo é que no dia seguinte você já pode pintar. Você não precisa esperar 30 dias. E não dá bolha. Não mesmo dá a tinta não sendo específica para evaporar não sendo a tinta. Porque esse produto, a água em forma líquida não passa por ele. A água em forma de vapor já é diferente. Entendi. Toda a argamassa polimérica ela não é permeável, ela não é impermeável ao vapor. Ela é impermeável ao líquido. E aí, para fechar o raciocínio do cara de São José dos Campos, o que acontece? Eu falei para ele, por que você não usa, então, pensa no assunto, né? Usar o Via Plus Reparo como prevenção. Então, ele vai fazer, como ele vai maciar a casa por dentro, ele vai fazer um barrado de 1 metro com o Via Plus Reparo e o restante ele vai maciar. Se der uma diferença de textura muito grande entre a massa corrida e o Via Plus Reparo, o Via Plus Reparo também você pode maciar por cima dele, se você quiser. Cara, resolveu aí. Então resolve. É uma ferramenta a mais para o cara, já que ele quer dar um plus. E a casa está vendida. E eu acho que deve estar bem vendida. Porque ele quer dar um plus, né? Com certeza. Plus, é um produto caro, Carlão? Não é um produto caro. Aí que está. Quando você... Porque toda vez que você vai analisar um produto de impermeabilização, se é caro ou barato, eu penso assim, você não vai quebrar, você não vai... Então, se você comparar o preço do Via Plus Top com o Via Plus Reparo, o preço do Via Plus Reparo, quilo por quilo, ele tem um valor agregado maior do que o Via Plus Top.
Mas em serviço em si depois acaba ganhando isso. Só os 30 dias de cura da argamassa já é um... Então, Isso. e o pintor resolve isso para você. Não tem que... porque é difícil, às vezes, para o proprietário. Ele quer pintar a casa, mas aí você fala, não, então você primeiro chama um pedreiro, quebra tudo, faz tudo aquela... Tem que Depois trabalhar o pedreiro... com vários profissionais ao mesmo tempo. Exatamente. Entendi. E a dúvida aí seria só o seguinte, então. Eu consigo aplicar esse produto só se o meu reboco, no caso, estiver estancado certinho, ou, por exemplo, quando tem a umidade, o reboco já está esfarelando, aí eu preciso, então, quebrar o reboco, fazer o Viaplus atrás, rebocar de novo, aí depois eu aplico, então, esse produto para garantir. Seria isso? Isso. No caso, não é comum o cara fazer as duas coisas. Por exemplo, quebrar o reboco, aplicar o Viaplus, chapiscar, rebocar, esperar os 30 dias de cura. Eu insisto nos 30 dias de cura, porque tem que Porque esperar. ninguém respeita. Tem que esperar. Então, Pois tem pintor que fala, você já falou isso aí. Eu falei, então. Nós tivemos um podcast sobre tinta que a gente falou sobre isso. Eu assisti também do Marcos. Então, isso é importante. Agora, nesse caso, é um caso diferente. O cara quis um plus aí, então dá para você fazer. Mas não é comum. Você pode optar por um caminho ou por outro. Agora, se o reboco não tiver íntegro, você tem que arrancar de fora. tem que tirar. Não tem Ô, jeito. Marcos, fora esse produto aí que eu já achei excelente, né? Carlão, desculpa. Não, deixa eu só agora. fazer uma observação. Comprando, fazendo pedido, pode me chamar de Marcos, João, qualquer, não tem problema. Cara, Nome tá tudo de certo, não tem problema. Desculpa, você falou Eu do acabei Marcos. de falar do depois Marcos. eu falei- Ô, Carlão, fora esse produto que eu já achei sensacional aí, que eu não conhecia particularmente, tem mais novidades aí, mais inovação. Tenho certeza que a Viapol está sempre trazendo o melhor aí para construção. Conta um pouco o que vai ter na FICOM. É verdade. Na FEICOM vai ter, principalmente essa questão de madeira, né? Vai ter também um lançamento de uma fita chamada mantelha, que é uma fita estruturada, o alumínio dela é estruturado, né? Como a fita que vocês conhecem, só que com um reforço no alumínio. É como se fosse uma tela de poliéster ali no alumínio. Tá? Vai ser lançado na FEICOM para lajes de pequenas dimensões. Esse protege mourão, que é um produto novo também, que é um destinado mais para o agro, mas áreas de lazer que você vai protege enterrar. o mourão seria para a parte que pé fica que fica externa ou para o pé que fica enterrado? Cara, você sabe que é uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo, que é o seguinte, esse produto ele vai ficar no pé do mourão, só que metade dele fica acima da linha da terra e metade fica abaixo da linha da terra, que é onde tem a proliferação de fungos, protozoários, que vai agredir a madeira. Não precisa até no final Não do precisa pé. até no fundo. Eu também, Que legal. eu não estudei para a prova, não faz pergunta, mas aí eu vou estudar na FEICOM. Mas vai ter esse protege mourão, mantelha e uma série de produtos da linha da massa F12, que é uma massa para madeira. Então vai ter caneta reparadora, uma massa reparadora, tudo na linha de madeira, né? Olha, cara, inovação, a gente vive num mundo de inovação, né? Mas agora, Você sai né? com o celular, chega em casa, a hora que você vai tirar da caixa, o cara chega, putz, você viu que lançaram? Você fala, peraí, deixa eu tirar da caixa primeiro, né? Por favor, né? Dá aquela brochada. né? Você não tem. Então, a inovação. Então, no nosso ramo também tem inovação. Só que muitas inovações acabam demorando por causa do custo. Você tem que absorver esse custo. Então, é aquela gangorra, aquela equação, né? Vai ter que ir aumentando a produtividade da fábrica, a produção, quanto mais produz, cai o preço e tal. Mas tem duas coisas que me chamaram muita atenção nos últimos anos, né? Uma é um impermeabilizante e a outra não é um impermeabilizante, mas é uma tecnologia que é bacana, principalmente para quem trabalha na construção civil, que é o concreto autorregenerativo e a manta autorregenerativa. É um conceito... Cara, tem os caras que são malucos por natureza. O cara nasce doido, vive doido e morre doido, né, cara? O cara fez uma sacada assim no concreto. Concreto, água, cimento, areia e pedra. Concreto. Aí você tem os aditivos, né? Eu preciso mandar esse concreto lá para a dobrada, preciso retardar a secagem, você põe um aditivo retardador. Puta, eu estou com pressa de concretar, precisa secar logo, você põe um acelerador. Puta, eu preciso bombear, você põe um aditivo para ficar mais fluido. E por aí vai. Quero um concreto mais impermeável, você põe um aditivo impermeabilizante. E por aí vai. O camarada fez o quê? Ele pôs bactéria dentro do concreto. Aí, o que essa bactéria faz? Essa bactéria,
ele descobriu essa bactéria que vive em lagos que são muito alcalinos, que é o ambiente do concreto. O pH do concreto é alcalino. Quando você faz o concreto, essa bactéria fica ali. Né? Eu não sei o nome técnico, vamos falar dormindo, né? Fica ali. Né? Quando vem uma microfissura, uma fissura, né? Isso tem limites, tudo, é um negócio que está em estudo e tal. Que a água entra, a bactéria desperta. Acorda ela. Pega a água. E aí, meu amigo, você acordou, você quer comer. Você quer tomar uma água e comer. Né? Aí é liberado quimicamente eu não vou saber o termo correto, do próprio cimento, que é o alimento da bactéria. Poxa. Aí você acordou, tomou água, comeu, passou um pouquinho, você tem que ir no banheiro. Né? Depois da digestão, ela libera um produto que acaba sendo tipo um calcário. É um produto que fecha a fissura. Poxa vida. Fechou, parou de entrar água, ela tem que dormir de novo. Olha que loucura. Sensacional, cara. Loucura, Legal. né? Então, isso aí é uma coisa que, ainda mais vocês que são novos, vocês vão ver isso aí para frente, com certeza. E a manta autorregenerativa também é outra sacada muito legal, que é o quê? É uma manta com 3 camadas, tem a parte impermeável, no meio tem um núcleo que é chamado hidroreativo, e depois tem uma camada de geotêxtil. Então, você vai fazer uma estrutura enterrada, difícil de dar manutenção, né? Para não dizer impossível. Certo. Você faz primeiro uma estrutura básica de concreto para poder ser o berço, vamos dizer Apoiar, assim, né? para apoiar essa manta, né? Chama anfíbia. Você coloca essa manta com o geotexto virado para cima e aí você lança o concreto em cima dela. Tem todo um detalhamento, tem materiais acessórios para você não pode deixar a fresta, né? Se essa manta fura, eu vi o teste dessa manta numa convenção que nós fizemos lá, que parece mágica, né? Você fura ela, o que acontece? A água entra e ela pega essa parte do núcleo que é hidroreativa e ela expande, fecha o buraco. Caramba. Tem limites também, Sim, né? sim. Você não vai lá e faz um buraco. Um rombo, né? Então, são tecnologias, mas a gente ainda esbarra, né? Você chega para o cara, falando de manta asfáltica agora, vai ficar R$100 o metro quadrado para você fazer tudo. Puxa vida, acho que eu vou pôr telhado. Não, tudo bem. Eu sempre falo que manta asfáltica não é concorrente de telhado. Você tem a opção de pôr telhado ou pôr manta. E, às vezes, dependendo do telhado, você põe a manta por cima do telhado. Porque você imagina você ter um telhado muito antigo que tem vazamento metálico, faz barulho quando chove e é quente. Você põe uma manta com alumínio por cima, você diminui a temperatura, diminui o barulho. Toda manta que for ficar exposta tem que ser aquela de alumínio? O alumínio serve para proteger a massa asfáltica do sol. Legal. Né? Então, essa manta, você vai chegar a falar que é R$400 o metro quadrado, aí o cara pira. Né? Então, ainda não é um negócio para a gente especificar em obras, assim, obras muito grandes, obras de grandes consultores e também com um corpo técnico muito preparado para isso. Você vai pegar obras realmente... Não é a obra que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Né? Mas é isso, vai ter lançamentos da FEICOM, mas em termos de, eu não chamaria de tendência, mas de inovação mesmo, eu gosto muito dessas duas aí. Muito bom. Carlão, gostaria de agradecer você e deixa suas considerações finais aí, se quiser deixar seu contato. Meu contato é fácil, qualquer loja de material de construção. É só falar, o Carlão da Viapol. Eles vão me achar fácil, vocês também, tá. Você tem meu telefone, qualquer dúvida, putz, é um barato. Cara, se quiser conversar, a gente vai conversando. Eu gosto da conversa, eu gosto desse tipo de assunto. Né? Ó, consideração final, eu queria falar o seguinte. Impermeabilização. Cara, se você não tiver... é porque eu estou na frente de projetistas de engenheiro, não. Mas se você não tiver um bom projeto... Não tem como. Um bom projeto, um bom produto, uma boa mão de obra... Né? E uma boa fiscalização. Mas vamos destrinchar rapidamente o que é isso. Às vezes o cara fala, mas espera um pouquinho, eu quero só consertar meu quartinho lá do fundo que está com umidade, vou contratar. Não, tudo bem, você vai fazer um projeto. Mas eu não sou engenheiro a fazer projeto. Não, espera um pouquinho, o que é projeto? Ó, eu vou tirar um cara, qualquer um, eu vou tirar férias no final do ano.
Pronto. O nome do projeto é Vou Tirar Férias no Final do Ano. Aí ele começa a fazer o projeto. Olha, eu vou para o Nordeste. Ah, tá. Então definiu o destino. Pô, qual vai ser a verba que eu vou ter? Eu tenho tanto para gastar. Quem vai? Vou eu, a esposa e os filhos. Tá bom. Putz, se eu mandar meu cunhado, meu primo, tal, beleza. Faz reunião. Que nós vamos, que dia, tal. Passagem e tal. Você está fazendo um projeto. Então, o projeto do quartinho é o seguinte. Eu tenho umidade no meu quartinho. Pronto, está dado o nome do projeto. Eu tenho umidade no meu quartinho. Umidade do quartinho. Projeto. Vamos desenvolver o projeto. Conversa com um. Encontrou dando sopa o Tiago, o Eduardo ou o Jonas Como faz? Ninguém faz isso com o médico, né? Mas com o engenheiro faz, né? Eu não tenho coragem de encontrar o meu médico na feira. Falou, doutor, faça favor. Estou com a dor no joelho. O que é isso? Não dá, a gente não tem coragem. Mas o engenheiro fala, vem cá, porque deixa eu falar um negócio para você, né? Então, conversa com um, conversa com o outro, vê o produto, faz um projeto. E aí você vai lá e executa. Então, isso eu acho que é fundamental. Para quê? Junto com isso aí, tem que ficar um conceito de você fazer na sua obra verificações, você ter manutenção, para você ter uma garantia. Existe uma norma brasileira que está completando 10 anos. Chama norma de desempenho. Né? Quando o cara bate o olho nessa norma, fala assim, essa norma aí nada mais é do que uma coletânea. Pegaram um monte de norma, puseram junto e encadernaram. Não é totalmente mentira, mas também não é totalmente verdade. Né? Porque ela lança... Igual o semiflexível. É igual o semiflexível. Ela lança, exatamente, ela lança luz sobre uma coisa interessante que é o seguinte. Quem são os responsáveis envolvidos na construção civil? Vamos começar. O fornecedor, a Viapol é responsável. Ela tem que ter um produto, não apenas de qualidade, mas que atenda a normas. Aliás, fazendo um parênteses, uma lei muito antiga, que é o Código de Defesa do Consumidor, está escrito bem claro, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços fornecer produtos em desacordo com normas. Então, se você não tiver uma norma específica daquilo, você tem que procurar uma norma da ABNT. Né? Você tem norma de Inmetro, você tem norma do IPEM, sei lá. O IPEM acho que não tem norma, né? É só um Instituto de Pesos e Medidas. Mas, enfim, norma não é lei, mas as leis utilizam as normas para poder... pegar embasamento. Então, quer dizer, entendeu? Então, norma é interessante. Então, a norma de desempenho, ela traz luz aos envolvidos, que são os fornecedores, os projetistas, os construtores e incorporadores. E aí vem a cereja do bolo, aos usuários. Então, quer dizer, você é usuário, você tem que fazer verificações, manutenção, para você ter uma garantia. Né? Então, o usuário tem que estar... não é só pintar a casa, né? Você tem que estar de olho na hidráulica, na impermeabilização, na elétrica e tudo mais. Duas coisas finais que eu falo de impermeabilização, né? Que é assim... Quanto rende o produto? Quanto rende o ViaPlus? Quanto rende o Vedalage? Impermeabilização é por consumo. A maioria dos impermeabilizantes é tudo consumo. É antibiótico. Você vai tomar 7 dias, uma cápsula por dia. Chega na sexta-feira, você tem um casamento, você tem uma festa, um churrasco, você fala, cara, eu estou bom já. Estou me sentindo bem, cara. Né? Não, cara, você vai na festa, inclusive leva antibiótico no bolso, toma com água. Porque é um tratamento que você está fazendo. Impermeabilização é consumo. Então, quanto rende uma caixa de ViaPlus? Se for da alicerce, 2 quilos por metro. Rende 9 metros. Mas é um muro de arrimo lá, que está 3 quilos por metro? Ela rende 6. Mas é 4 quilos? Ela rende 4 metros e meio. Então, o rendimento é o resultado da conta do consumo. Então, o engenheiro, pedreiro, tem que pegar isso aí. Por quê? Porque, eu vou dar... Eu dei 2 demãos aqui, Carlão. Então, tudo bem. Eu dou 2 demãos de um produto, de repente eu consigo atingir 2 quilos por metro quadrado. Uma outra pessoa dá 2 demãos, não consegue. Ela atinge 1,7 kg. Você tem que dar 3. Então, consumo, rendimento é o resultado do consumo. Até para o proprietário que ele consegue fiscalizar também, né? Se o cara vai fazer um muro e usou uma caixa, vai fazer um muro de 20 metros e usou uma caixa, exatamente. Fica atento aí. Que então, tudo bem que você quer economizar, mas vai dar o problema. E, finalmente, é o seguinte, a gente
nós estamos na chuva, né? A gente se molha, né? Estamos num dilúvio. Não dilúvio. Né? 5 meses sem parar de chover. Não, choveu demais. É assim, ó, impermeabilização, eu gosto dessas duas palavras que elas rimam e dá para o cara entender bem. Impermeabilização, qual que é o objetivo da impermeabilização? É você conferir estanqueidade à estrutura e não estabilidade. A estrutura tem que estar estável como estrutura. Pode ser concreto armado ou argamassa. Ela tem que ter a estabilidade dela. Você tem que prever as dilatações e tudo mais que você faz em projeto. Mas não é, trincou, impermeabiliza. Não. A impermeabilização ela vai conferir estanqueidade e não estabilidade. Boa. É isso aí, cara. Show Obrigadão. de bola. Entrega nosso reconhecimento ao Carlão, forma de agradecimento por ter Muito participado. obrigado. Coloca lá no seu Obrigado estante, para mesmo. lembrar que participou desse podcast show Maravilha. de bola. Foi uma honra para mim, muito obrigado. Fiquei muito contente. O Thiago eu já conhecia Me pegava no de colo. muito tempo atrás, né? De muito tempo atrás. O Eduardo foi um prazer, Jonas. Esse cara... esse cara Então, abraço o Sensacional. Carlinho aí. O Carlinho é filho do Carlão. o Estudamos Carlinhos e o juntos. Manuel tão firme lá. Legal. É isso aí. Obrigado, meu Obrigado Carlão. a você, gente. Valeu. Do Jonas, os recados finais aí com vocês. Primeiramente, muito obrigado também. Tá sempre junto aqui, fazendo essas coisas. Muito obrigado ao Jonas que está adicionando ao time agora. Vai fazer crescer cada vez mais, Com sempre certeza vai agregando somar novos muito com a conhecimentos, aí, novas experiências, né? O Jonas vai cuidar aí de uma parte muito importante para a gente também, uma outra linha de pensamento, a parte de treinamento também que a gente vai elevar essa parte agora daqui para frente. Então, pessoal, vai ter muito conteúdo aí para vocês. Até o final do ano a gente tem algumas novidades que a gente vai estar apresentando aos poucos. Mas para divulgar isso, não se esqueça. Clica aí no sininho, ativa as notificações. Se você não é inscrito, se inscreve, manda para os seus amigos que estão construindo, que estão pensando em construir e taca aí no pau que vai ter coisa boa demais até o final do ano, gente. Isso aí. Jonas, obrigado também. Galera, eu que agradeço. Thiago, meu irmão de coração. Eduardo, meu irmão de coração. Carlão, satisfação imensa. Opa, muito né? obrigado, foi um Esse é prazer. um tema que, nossa, queria muito mesmo aí. Tive a oportunidade de estar aqui com você, tá? Então o prazer é todo meu, realmente. Valeu. E pra galera que acompanha a gente, assistam as lives, mandam, por favor, manda para o grupo de WhatsApp. A gente precisa de visualizações no canal para a gente poder mandar essa obra para mais pessoas, atingir mais pessoas, ativar configurações no YouTube também, como lives, por exemplo. A gente precisa de inscritos. Peço, se esse conteúdo te atingiu de alguma forma, como a gratidão é multiplicação, né? Então, que você seja grato ao conteúdo e possa aí compartilhar. Beleza? Fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Carlão. Espalha aí. Vamos aprender sobre impermeabilização com todo mundo. Até a próxima.